Vamos ver agora um recado para o Omni-Man do Nova Trupe. Se uma vida inteira é contada pela voz de quem não viveu, mas amou. Se as mentiras que foram contadas me fizerem ser que nem você, então quem eu sou? Agora sobre o Omni-Man, né? O Mark, né? Eu acho que ele é um personagem muito... Tipo assim, coitado, ele praticamente foi jogado nisso tudo. O coitado queria ser um herói. Na outra música ele diz que quer ser um herói. E ainda mais um dos melhores que... Como o pai dele, ele fala, né? E é exatamente o que o pai dele era antes, né? Um dos melhores heróis, tudo. Então, o coitado, ele foi jogado no meio de tudo isso e ainda apanhou do pai, coitado. Só o tempo dirá o que é verdade e as mentiras. Deve ser muito pesado pra Até o ele. final de uma vida em que eu acreditei cegamente, sem perceber que meu exemplo seria meu medo maior. Mas eu confiei que eu não estaria só e errei mais uma vez. Se tudo que eu tenho não te importa nada, e eu sei que pelo menos algo valeu meio a palavras jogadas. Ou foram só mentiras, mentiras, mentiras e meio uma vida de brigas e intrigas, onde meu punho era minha maior saída e eu tentei fazer com que ainda fôssemos uma família, mesmo sendo só migalhas e só tribo. Mas eu sei que ainda tem meu pai aqui. Só o tempo dirá o que é verdade e as mentiras. É difícil mesmo ele acreditar no pai dele, né? Porque no outro rap, o pai dele, pelo jeito, no final eles se reencontram, mostra lá no outro rap do Nova Trupe. Então, tipo assim, eu acho que é muito difícil mesmo pra ele acreditar tipo, no que é verdade, o que é mentira. O que na minha vida com meu pai foi verdade, o que na vida com meu pai foi mentira. Então, realmente é uma coisa muito triste que aconteceu com ele. Tipo, envolve muitos sentimentos, é uma situação bem complexa, na verdade. Até o final de uma vida em que eu pensei, afinal você me fez pensar, e agora eu sei, nem sempre posso ser invencível. O que explica a saudade de quem tentou tirar tudo de mim. Às vezes o mundo não precisava de um herói tanto quanto precisei de um pai. Porque as balas machucam menos do que falsas palavras e sentimentos, e todas as mágoas e sentimentos. Mas eu perdoei. Só o tempo. Então, uma coisa, o Invencível ele é realmente um grande herói, entendeu? Eu acho que eu compararia ele a um Superman em vez do pai dele. Porque, tipo assim, não em comparação de poderes, eu tô falando em comparação de ser um bom ser humano, né? Apesar do Superman não ser ser humano. Mas, tipo assim, porque, mano, como ele perdoa tudo isso, velho. Tipo, tem que ter um coração muito grande pra perdoar essas coisas que o pai dele fez, né? Tipo, as mortes, bater nele, falar que a mãe dele não passava de um pet pra ele. Então, tipo, tem que ter o coração muito, muito grande pra conseguir perdoar tudo isso. O que é verdade e a mentira. Até o final de uma vida em que eu pensei, afinal você me fez pensar, e agora eu sei que em meio a tudo sou invencível. Mas será que eu ainda te tenho? O seu olhar contém sentimento de desdenho, e agora é impossível negar o que senti. Mas eu nunca me esqueci. Lastimável, imperdoável, as coisas que eu fiz, sei que são horríveis, mas ainda somos família, meio a tudo invencíveis. Nossa, eu gostei bastante disso aqui, foi bastante autoexplicativo, mas, tipo,
É muito impressionante como o Mark consegue, tipo assim, ver o lado bom disso tudo. Tipo, no fim, ele ainda vê o pai dele como uma família, apesar de tudo que o pai dele fez, né? Ele ainda vê ele como uma família, ele ainda se importa com ele ainda ama ele, né? Então, tipo, é muito complicado essa situação toda, tudo o que aconteceu, coitado. Tipo, ele sofreu muito, esse personagem, mas ao mesmo tempo ele continua se levantando, que é o que um verdadeiro herói faz, né? Ele cai, mas ele sempre levanta. E, tipo assim, tem muitos sentimentos nisso aí, tipo, porque o pilar da vida dele foi o pai dele, então ele praticamente cresceu, né? Querendo ser um herói e por causa do pai dele, entendeu? Então, tipo, imagina o seu pilar, tudo o que você idealiza como bondade, né? Não só dentro de casa, como fora de casa, porque o pai dele era um herói, além de ser uma figura de autoridade em casa, né? E ver isso tudo desmoronando na sua frente, tipo, isso é o suficiente pra destruir uma pessoa, entendeu? E, tipo, ele foi forte o suficiente pra não ser destruído, mas conseguir também perdoar. Ele não só não foi destruído, como ele conseguiu perdoar e ainda ver o pai dele como uma família pra ele. Então eu acho que ele é um personagem muito, muito bem escrito. Pelo menos pelas músicas eu achei ele um personagem muito forte, né? Até pela idade dele, né? Porque ele parece ser um adolescente, pelo jeito, ele vai pra escola, essas coisas. E ele ainda fazia trabalhos ali de meio período, né? Mostrou na música dos 7 minutos, ele fazendo a sacola voar lá, longe que o país. Então, tipo assim, ele realmente parece ser muito forte, não só pra uma pessoa, mas também pra um adolescente, porque nessas fases da adolescência você tá passando por muitas coisas hormonais e situações da adolescência que acontecem, né? Então, tipo, eu realmente acho ele um personagem muito, muito bem forte e escrito, né?